Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Links, que a gente está começando hoje, dia 8/10. Um prazer tê-los aqui conosco nessa programação de live que a Links tem feito desde o início da pandemia. Hoje a gente está aqui para conversar com 4 especialistas sobre um tema super interessante, que são quais são os impactos, o tema é quais os impactos fiscais e tributários nas operações intermediadas por marketplaces. A gente sabe como cresceu essa demanda de marketplaces, mas a gente pouco olha muitas vezes para como é que fica o impacto da gestão fiscal e tributária. Então, para me acompanhar nesse Papo Links hoje, eu estou com 4 especialistas no assunto, começando as apresentações pela Geisa Trevisan, que é a nossa gerente de compliance tributário aqui da Links. Está comigo também o Alceu Keller, diretor comercial da NDD, o Isaac Mendes, presidente do grupo Mendes, e a Lúcia Correia, que está estreando aqui no nosso Papo Links, que é a diretora jurídica da FRAC. Muito bem-vindos a esse Papo Links, muito bom tê-los aqui para a gente poder discutir esse tema tão interessante para os nossos internautas. Pessoal, eu queria começar com a seguinte reflexão. O marketplace, especialmente em 2020, ele não para de trazer ótimos números de crescimento. De acordo com o estudo da UPS, realizado pela PwC, em parceria, no Brasil, 95% dos consumidores que compram online utilizam marketplace. E cerca de 44,1% pretendem comprar mais produtos por esse tipo de plataforma nos próximos 12 meses. Com esses números em mente, o tamanho crescimento, por que vocês acreditam que o marketplace vem ganhando força no mercado com tanta velocidade? Lúcia, queria começar essa provocação contigo. Ok, Pinho. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui estreando aí no Papo Links com vocês, né? E dou boa tarde a todos e agradeço a presença de todos aqui conosco, né? Pinho, nós temos verificado, até como associação, né, uma busca das empresas que tiveram que encerrar algumas atividades presenciais devido às normas de distanciamento social, tiveram que buscar uma sobrevivência no mercado, né? E aí, através dessa busca, com certeza o marketplace foi uma ferramenta ideal para muitas empresas. Até por baixo investimento, né, para entrada nesse formato, né, de varejo digital, eu também pude verificar que traz uma alta visibilidade o marketplace, né? Os próprios consumidores vão atrás de ferramentas que têm um mix de produtos, né? Então, para o varejo que buscou essa sobrevivência, isso foi essencial. E isso ocasionou uma entrada muito grande no marketplace nesse cenário, nesse momento, né? Eu trouxe aqui também um estudo, né, da Neltrust, que colocou aqui que o marketplace atingiu, né, o varejo digital atingiu um resultado histórico agora no segundo trimestre, com 33 bilhões em faturamento, né? Um resultado assim nominal com crescimento de 104% comparado com o ano passado. Então, isso é um resultado de que o marketplace veio para auxiliar muito essas empresas e trouxe até uma grata surpresa para aquelas que não estavam acostumadas nesse formato de venda e conseguiram definitivamente sobreviver aí nesse cenário que nós vivemos nesses tempos, né? Legal, Lúcia. Muito bacana esses teus dados, e são dados que, sem dúvida nenhuma, a gente comprova na prática aqui com o crescimento que a gente teve das nossas vendas, né, aqui na Links, nessa situação, né, com relação a muitos clientes, de fato, procurando vender os seus produtos no marketplace por N facilidades, né? A gente vê, acho que essa situação toda levou muitos varejistas a isso, que antes até tinham a sua estratégia digital, né? Ela não estava ainda, vamos dizer, ali pronta para entrar em cena, mas a pandemia com certeza acelerou isso. A gente já discutiu isso em vários papos aqui. Porém, o marketplace traz essa vantagem de quem não está exatamente preparado contar com a experiência, né, de empresas especializadas nesse tipo de solução, para que ele possa ter um alcance maior dos seus produtos, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, acabou
democratizando o uso dessa ferramenta e a adoção, né, ou a adesão de tantos clientes, tantos varejistas que nem estavam preparados até mesmo para o e-commerce, mas já optaram por ir direto para a marketplace. Certamente, viu, Pinho, que isso foi uma transformação total. E aí é importante colocar também que os hábitos do consumidor mudaram, né? Muitas pessoas também que não tinham o hábito de consumo de comprar digitalmente foram e se viram nessa posição de ter que comprar digitalmente. Então, isso também ocasionou esse impulsionamento aí do uso do varejo digital. Perfeito. Bom, agora olha só. Dado tudo que a gente conversou, que já é fato que essa é uma tecnologia que veio para ficar, que está tendo a adesão rápida e estrondosa em termos de adeptos, né? As pessoas que estão aderindo a esse tipo de tecnologia. Mas aí fica a pergunta, né? Como a gente pode não se preocupar, vamos dizer, um mês depois? Porque ir para o marketplace, legal, é fácil, né? Você vai ter ali o acesso a uma vitrine para os seus produtos, né? Porém, qual é o maior desafio no âmbito fiscal e tributário, na opinião de vocês? Porque eu acho que aqui sim reside uma questão importante. Então, eu queria começar aí com o seu. Queria que explicasse um pouquinho para a gente, dentro desse contexto marketplace, na tua opinião, Alceu, qual é o maior desafio na parte de gestão de documentos fiscais e tributários? Legal, Pinho. Boa tarde a todos também. E é interessante, eu estava aqui ouvindo a Lúcia, e a gente também observa aqui na NDD um grande aumento. Se a gente vai comparar setembro desse ano com setembro do ano passado, nas nossas bases de processamento de documento, nós tivemos 28% de aumento no volume de CTE, ou seja, né, aquela mercadoria que antes era entregue facilmente no varejo físico está sendo enviada de maneira remota para o consumidor, né? E o que isso gera? No varejo físico é mais simples, eu emito um cupom fiscal, emito uma nota fiscal de consumidor, entrego a mercadoria e praticamente a operação acaba ali, claro, com a escrituração posterior desse documento. De cara, o varejo online, o marketplace, enfim, a venda online, ela agrega outros documentos, né? Então, além de a integração sistêmica para que tudo isso aconteça, existe um aumento na complexidade tributária em cima desse cenário, né? Então, por exemplo, quando eu coloco lá frete grátis, né? Eu estou, enquanto vendedor, assumindo o custo desse frete e, logicamente, eu vou receber um CTE que eu terei que pagar esse custo. Ou seja, eu tenho que escriturar um novo documento que lá no varejo físico não existia. Então, além de existir aí a questão de novos documentos, também a complexidade sistêmica para fazer toda essa integração. Eu destacaria esse ponto aí como o maior ponto de atenção para que não exista problemas futuros na operação do ponto de vista fiscal, né? Perfeito, Alceu. Deixa eu trazer o Isaac para a conversa, que talvez ele tenha algo a contribuir também conosco nesse âmbito justamente tributário, porque eu acho que essa complexidade ela aumenta exponencialmente quando a gente fala de marketplace. Boa tarde, Isaac. Olá, Pinho. Boa tarde aqui aos colegas. Quero também agradecer pelo convite e pela audiência aqui de todos vocês. Esperamos que esse Papo Links realmente agregue valor para você. Bom, desafios uma vez que você está no meio digital. Eu vejo que um dos pontos aí que realmente desafia o empresário é ele considerar uma fronteira geográfica, mesmo ele não visualizando essa fronteira no meio digital. Porque eu observo, Pinho, que muitas vezes os empresários eles não se preparam para a questão tributária. E aí eles começam a se propor a vender, independente de onde esteja aí o seu cliente, como o Alceu bem colocou, e aí depois vem as implicações tributárias. Nós temos hoje sempre disponibilizada pelo governo uma redação tributária, e aí nós temos que trazer essa redação
e materializar ela em um banco de dados relacional. E para cada destino, você tem que ter uma regra. Você tem que ter qual que é a implicação tributária para vender esse produto para esse determinado estado. E aí eu quero só colocar um tema também, pessoal, para vocês que estão trabalhando aí no meio digital, e é uma tendência, é o caminho sem volta, se preocupem com o preço, porque o preço precisa ser considerado o custo tributário. Muitas vezes, no meio digital, eles são conduzidos a fazer campanha, a fazer promoções, e nem sempre isso se torna vantajoso quando você coloca a questão tributária. Então, é um desafio prever, tornar transparente o custo tributário no momento da precificação. Excelente, Isaac. Olha só, eu fiquei aqui pensando, você comentando, né? A gente sabe a dinâmica que é o marketplace, que você vende, a combinação entre estados. Isso certamente, dentro do nosso país, com o nível de complexidade tributária que a gente tem, eu vou passar agora a bola para a Geisa, para ela contar para a gente como é que fica a parte de substituição tributária de ICMS nesse cenário todo aí, Geisa. Qual a tua opinião em como é que isso pode, de fato, e deve ser um ponto de atenção para quem está partindo para uma tecnologia de marketplace? Boa tarde a todos, boa tarde, Pinho, boa tarde aos colegas que estão aqui, é um prazer estar com vocês, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Em relação a esse desafio tributário, quanto à operação interestadual, se a gente falar em substituição tributária, quando você recebe a mercadoria, você dá a saída como substituído, pode até ter um pouquinho menos de dificuldade. O problema vai ser ali na sua entrada, quando você vai pedir o ressarcimento, né? Quando você vai complementar o valor na sua saída, temos aí talvez algumas questões a serem tratadas, né? Mas eu acho que eu trouxe aqui um exemplo, Pinho, de como a gente não precisa nem chegar na operação interestadual. Vamos ficar aqui na operação interna do marketplace, para quem está ouvindo a gente. Eu fiz até alguns questionamentos que chegam para nós sempre. Claro que nós ali na Lynx, né? Considerando os nossos parceiros e colegas, nós temos como responder essas perguntas, mas eu vou perguntar para vocês. Se a gente tem uma operação interna e a gente vai fazer uma venda a balcão, que a gente chama, né? Venda a balcão ou entrega. A gente emite uma NFE ou uma NFC? Pensem aí com vocês. Dentro da mesma operação, né? Se você tiver chamando o delivery de uma plataforma e entra o nosso marketplace, essa venda, ela vai ser em NFC ou NFE? Outra questão, né? Se você estiver no município, sua loja está no município, você vendeu ali, aí o vizinho, a rua vizinha é outro município. Acontece bastante nas regiões metropolitanas. Você vendeu pelo marketplace. Como será esse seu documento fiscal? Será uma NFE ou uma NFC? E ainda mais, considerando ali o que o Alceu falou do CTES em frete, quando você emitir esse documento fiscal, esse frete vai na base de cálculo do seu imposto ou isso vai ser responsabilidade do delivery que está entregando? Vejam, não precise ir longe para essa quantidade de informação que tem, né? Para essa quantidade de questionamentos, dessas hipóteses que a tributação tem. Todo mundo aqui que está ouvindo a gente sabe de tudo isso? Tenho certeza que os meus colegas sabem aqui. Nós também temos ferramentas na Lynx, né, Pinho? Que certamente elas dão as respostas corretamente. Mas vejam que na operação interna interestadual tem o DIFAL ainda, que tem cálculos diferentes, né, por unidade de destino, quando você vai mandar ali para consumidor final. Então, temos várias hipóteses que complicam aí essa venda, tá bom? Olha, Geisa, eu não vou nem me arriscar em fazer as possibilidades que existem aqui dessas transações, né? Você deu um ótimo exemplo e um recorte simples. Quer dizer, venda balcão dentro mesmo, no máximo para o município vizinho. Imagina, São Paulo, Barueri. A gente pensa que é simples, mas já deve ter uma série de implicações. A gente nem saiu do estado ainda, né? Imagina se essas operações interestaduais. E aí, a provocação que fica é como fazer isso, né, sem tecnologia. Eu não consigo nem imaginar, né? Então, acho que diante desses desafios, acho que a tecnologia exerce um papel preponderante para gerenciar e suportar esse novo formato de transação no mundo digital, né? Então, eu queria passar a bola agora para a Lúcia, para ela poder arredondar aqui para a gente, dentro desse cenário,
como é que ela enxerga o papel da tecnologia para poder ajudar esse varejista, ajudar esse empresário que está indo para o marketplace a gerir tanta complexidade. Exatamente, Pinho. Então, como bem colocado aqui pelos especialistas, até pontuado pela Geisa, né? Essa questão tributária que varia conforme o estado, né? Eu sempre busco olhar para o lado positivo algumas coisas. Em primeiro lugar, né? O marketplace, ele aproxima consumidores que antes você talvez não teria essa possibilidade. Então, isso é um aspecto que eu acho essencial. Mas, enquanto você está preocupado em aproximar novos consumidores e alavancar sua venda, você precisaria se preocupar com esse aspecto tributário tão complexo que varia conforme cada estado? Por isso que a tecnologia ela é extremamente importante, porque se você aplicar a tecnologia nesse processo, você afasta esse passivo, você tem uma gestão desses documentos fiscais, uma gestão do formato de apuração dessas operações, né? As apurações, as alíquotas podem variar, existe o DIFAL. Então, a utilização da tecnologia nesse processo é um importante aliado para a redução e eliminação de passivo e a alavancagem das vendas. Por quê? Porque aí o seller vai se focar exatamente no que ele nasceu para fazer, que é vender, e não se preocupar com o passivo tributário, né? Essa é a minha visão com relação à aplicação do processo tecnológico. Tem um dado do IBPT, né, Lúcia, que em média são editadas 774 normas, gente, por dia útil. Olha só quanta mudança esse empresário tem que lidar por dia, né? São realmente impressionantes, né? Exatamente, Pinho. Na verdade, a gente que traz aqui um estudo, que está no dia a dia do tributário, percebe assim, um volume muito grande, tanto de normas tributárias, como o próprio estudo do IPPT pontua, que só de norma tributária dá 1,92 normas por hora, né, da área tributária. Então, você ter esse controle, essa agenda, é humanamente possível, né? Você precisa da tecnologia a seu favor para conduzir e alinhar esse processo, né? Seria humanamente impossível você fazer a gestão dessas normas e aplicabilidade. Então, realmente, considero extremamente relevante você ter esse aliado ao seu favor, com certeza. Eu acho, Lúcia, para além das mudanças de normas tributárias, que são tantas, mas imagino eu que dentro do universo de marketplace, a própria gestão de documentos, ela ganha uma complexidade muito maior, porque ela primeiro, ela demanda, né, ela obriga, na verdade, o usuário, enfim, o empresário, a ter mais controles, a lidar com um número maior de documentos. Explica um pouquinho disso para a gente, Alceu. Eu iria complementar exatamente nesse sentido, quer dizer, hoje dentro do marketplace, dentro de soluções, a gente consegue, né, automatizar esses processos. Então, a tecnologia vem justamente para tirar a complexidade, né? Na verdade, para simplificar o que é complexo, porque sempre que possível automatizar, né? Por exemplo, recepção de notas fiscais, né? É algo que o volume, né? Toda a parte de entrada disso gera um trabalho que, se não for automatizado tecnologicamente, necessita de pessoas para poder tratar isso, né? A emissão da mesma forma, como eu citei antes, né? Novos documentos, novos atores dentro desse processo de documentos fiscais. Então, a tecnologia pode, nesse sentido, permitir uma escala, né, para o negócio dos nossos ouvintes aqui, sem a necessidade de inchar a operação, sem a necessidade do custo crescer de maneira proporcional à venda, né? Então, essa é a grande sacada aí de ter soluções tecnológicas que automatizem, que facilitem o processo fiscal. Bom, e eu quero só, Pinho, complementar aqui ainda um pouco, trazendo também a questão da resposta que a tecnologia é a resposta da provocação que o marketplace faz, porque hoje muitas empresas que têm um âmbito tributário analógico, uma vez que eles vão para o marketplace, eles se sentem obrigados
desafiados a também trazer essa equiparação no âmbito tributário, porque a estrutura do marketplace naturalmente não vem com essa robustez tributária. E aí os contribuintes precisam buscar tecnologias para que eles também, para que tenha essa simetria. Por exemplo, hoje nós temos falado bastante aqui sobre essa questão das regras tributárias, que quando você começa a ter essa disposição de vendas aí de forma democrática, qualquer estado, não tem barreira geográfica. Imagina a quantidade de regras a nível de produto. Hoje, para cada SKU ou para cada item, você, empresário que está aqui nos assistindo, você tem que ter aí 26 combinações, e quando você amplia os estados, você tem que pegar aí, para cada estado são em média aí 10 combinações a mais, ou seja, 10 campos. E o governo não disponibiliza isso de forma sistêmica. Então, por isso que tecnologias como a que nós, por exemplo, disponibilizamos para o mercado, traz essa democratização tributária e também permite que o empresário tenha uns benefícios fiscais, porque hoje é aquela máxima, na dúvida paga. Então tem muita gente fazendo venda digital, pagando pela alíquota padrão, porque não se tem uma classificação profunda em seu cadastro. Esse ponto é ótimo você ter trazido, Isaac, porque justamente a pandemia também mostrou quantos incentivos fiscais, tributários, o empresário acabou deixando, né, de aproveitar, porque eles mudavam tão rapidamente, né, e sem tecnologia é impossível de acompanhar. Excelente. Então a gente falou o seguinte, até agora, só para poder fazer aqui um resumo para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo aqui nesse Papo Links. A gente comentou... Posso fazer só uma complementando o que o Isaac falou? E essa parte do cadastro de produtos é super importante, né? E a gente sabe ali que o NCM muda completamente a tributação de um produto, então é importante que se tenha essa automação, a descrição do produto em alguns casos, né? E essa parte de benefício que você falou foi super legal, porque assim, todo mundo pensa em ter o benefício, mas nós estamos vendo aí um contingente de normas para exclusão de benefícios fiscais, né? Inclusive no estado de São Paulo, agora uma batelada vai cair em outubro, né? Então é importante tanto a gente se preocupar em tê-los quanto não tê-los, né? E essas datas, essa compatibilidade de datas também, quando que começa, quando que termina, até para você colocar isso dentro do seu SPED, termina no mês, eu vou entregar no outro, isso necessita aí dessa inteligência, dessa automação, né? Esse complemento. É fantástico, é isso aí, Geisa, você trouxe outro ponto de vista, né? Que no início da pandemia era para se beneficiar desses incentivos, agora acabou, então o pessoal precisa estar ligado de fato nisso, caso contrário, corre sério risco de estar recolhendo seus impostos indevidamente, né? E aí, gente, eu acho que assim, fica claro então para quem está nos assistindo que em função da quantidade de documentos que essas operações geram online, em função de todas as mudanças que a gente tem de normas, mais de 700 por dia, em função da rapidez com que esses incentivos acontecem, vão e saem, né? Eles entram e saem, é impossível, de fato, acompanhar tudo isso sem tecnologia. Mas olha só, pode ser que o pessoal que esteja nos assistindo, mas o pessoal está falando aí de tecnologia, mas será que isso é acessível para o meu bolso? Quer dizer, será que hoje existe tecnologia para o tamanho do meu negócio, né? De repente dá a entender para quem está nos assistindo, isso aqui que a gente está falando é para empresas que faturam bilhões, enfim. Né? Então eu queria agora que a gente fizesse uma reflexão para quem está nos assistindo. Ela está democratizada, né? Então, Lúcia, aliás, Geisa, deixa eu começar contigo. Conta um pouquinho para a gente, Geisa, então, qual é a tua visão sobre a democratização da tecnologia, que tanto vai nos ajudar, mas como é que ela pode ser acessível a todos?
Eu acredito que a tecnologia hoje, ela tem uma maior democratização. O que eu vejo na prática é uma dificuldade do empresário em adotar essa tecnologia. Por quê? Porque às vezes ele não olha para o benefício que ela vai trazer, né? Então o seller, né, ele olha e que é muito caro, né? E às vezes nem é tão caro. Mas isso aqui eu prefiro alguém fazendo ainda, né? Ainda tem aquela situação de que tem que existir alguém para emitir, né, a nota, né, o digitador, enfim, né? E não aquela pessoa que vai pensar estrategicamente o seu negócio, né? Porque nós, profissionais de produto, analistas jurídicos e contábeis, nós servimos a estratégia do negócio, né? Não só para emitir nota ou cumprir obrigações acessórias, como às vezes a gente pensa aqui no Brasil devido ao tamanho, né, dessas questões que aqui nós temos. Então, o que eu vejo hoje? Na hora que se o empresário parar um pouco para olhar para soluções e dizer assim, nossa, essa solução me permite o ressarcimento do ICMS, essa aqui me permite a restituição do PIS e COFINS, tão importante, né? Eu acho que nesse momento vai existir um ganho muito maior do que ficar se questionando quanto vale aquela automação, né? Você vai desonerar os seus analistas, né? A sua equipe que pode pensar mais e melhor para o seu negócio, e você ainda vai ter ganhos nessa contagem, seja de nota de entrada, saída, e nós temos várias situações que nós podemos colocar, né, evitando um risco, né, um erro, né, evitando ainda multas. Então, eu acho que está democratizado, minha opinião, mas falta ainda o empresário assumir isso, assumir de fato que isso é bom. Né? Claro que existe uma abertura, claro que já existe muita gente, mas acho que ainda tem uma pista grande para a gente correr aí, né, nesse sentido. Então, Geisa, até vou complementar aí a sua resposta com relação a isso, porque, assim, muitos associados buscam, né, e eu sempre comento, assim, que quando a gente fala em tecnologia, é bom dar alguns passos para trás e falar de um termo que até foi usado aqui nessa live hoje, né, que é a automação, né? O processo de automação, pessoal, é o processo que substitui ações que eram realizadas exclusivamente de maneira manual, né, pelo processo só do homem, né? Eu sempre falo isso para os associados. E assim, isso está tão presente no nosso dia a dia, né, que muitas vezes nós não percebemos como foi esse avanço de tecnologia. E para mim, no mercado, no comércio, isso não é diferente, né? Imagina o quanto mudou, o quanto isso não evoluiu, esse processo tecnológico. Então, o que isso traz, ao meu ver, como melhor investimento, né? É você transformar o capital humano, que era exclusivamente focado nesses processos manuais, passíveis de erro, inclusive, né? Transformando por um processo de automação, pela aplicação de processos tecnológicos, né? Isso traz segurança, traz eficiência para o processo. Então, isso é um investimento, isso de maneira nenhuma é um custo, né? Hoje, se a gente fala de tecnologia, quase a gente não consegue viver sem tecnologia, é que a gente não percebe já, faz parte do nosso dia a dia. Então, no comércio, isso também tem que fazer parte, né? O processo até de venda, o processo do próprio consumidor, da experiência dele muda conforme você aplica o processo de automação. Quando a gente traz isso para um contexto de marketplace, nós estamos dizendo o seguinte: traz o seu capital humano hoje, que tem que se focar em venda, gestão de alavancagem desse processo para a sobrevivência de muitas empresas, traz a tecnologia como seu aliado, porque você vai ver que o retorno disso vai ser muito importante. Como foi colocado aqui também, esse processo de você verificar o custo do seu produto, é extremamente importante você ter a tecnologia como aliada. Por quê? Porque uma geração incorreta de imposto, uma apuração desse imposto de maneira incorreta, recai no custo também que você vai ter e no retorno financeiro que você teria desse produto, porque de repente você vendeu incorretamente, com uma apuração incorreta, gerando passivo. Então, veja, a tecnologia é sim um aliado, é importante a condução disso, ela já é democratizada sim, ao meu ver, ela está presente em vários aspectos da nossa vida e no comércio ela não pode ser diferente. Muito bom. Ainda aqui, quero colaborar aqui, até pegando a linha que a Geisa trouxe, que é de fato o benefício. Eu quero trazer uma analogia para você aqui, empresário. Talvez você já tenha aí no seu estabelecimento um conciliador de cartão de crédito. Tem esse conceito muito bem
fundamentado. Bom, por que nós temos esse produto aí no mercado por várias empresas? A Lynx, por exemplo, dispõe de um produto como esse, porque o empresário ele precisa de uma ferramenta para aferir a taxa do cartão de crédito. Ele quer tornar transparente, ele quer saber se de fato ele está pagando a taxa acordada, enfim. Então, essa tecnologia que nós estamos aqui tentando evangelizar vocês aqui acerca da parte tributária é para trazer esse conciliador de impostos. Só que quando nós falamos de um conciliador de impostos, primeiro, a taxa cobrada pelo governo é infinitamente maior. Então, o benefício é maior. Outra, esse conciliador ele não tem apenas o poder de aferir, mas ele tem o poder de fazer algo preventivo, de dar update, de corrigir o seu banco de dados. Então, é você não apagar um incêndio, é prender o incendiário, é você ter já um cenário correto para que você não tenha que depois ter um custo indevido, né? Haja vista que o IBGE fez uma pesquisa e ele detectou que 95% das empresas pagam impostos de forma indevida. Então, essa tecnologia, além de fato, eu concordo, ela está acessível, como a Lúcia bem afirmou, mas é algo assim totalmente relevante, vai trazer um benefício, uma estabilidade jurídica, porque você não vai acumular um passivo tributário e você vai ter aí, transformar, né, esse impacto em um impulso, um diferencial competitivo para o seu negócio. Legal, excelente, pessoal. Olha, a discussão tá super bacana aqui. Eu queria passar para um outro aspecto que a gente precisa abordar aqui, que é o seguinte: marketplace, uma operação de marketplace também pressupõe uma divisão clara de papéis e responsabilidades, e que muitas vezes pode ser confundida. E há um risco nisso tudo, não é? Por quê? Porque você tem, talvez, aí alguma responsabilidade solidária no meio dessa história toda. Então, para quem está nos assistindo, que está tão empolgado com o tema, está vendo aí que marketplace está crescendo, tem que olhar para a sua gestão fiscal e tributária, mas você tem como fazer isso. Você tem tecnologia, você tem tecnologia disponível para isso, né? Então, a minha pergunta agora que fica é acerca justamente dos papéis e responsabilidades entre sellers e marketplace. Então, eu queria agora jogar a bola para as meninas, que eu já soube aqui que estão mandando super bem na live, fazendo o maior sucesso. Então, eu vou fazer aqui um bate-bola feminino aqui. Eu queria jogar aqui para a Geisa, para ela poder dar aqui a opinião dela sobre esse tema dos papéis e responsabilidades, como fica isso, Geisa, no âmbito de marketplace, para quem está nos ouvindo. Acho que você está no mudo, Geisa. Desculpa, gente, vamos lá, de novo. A Lúcia trouxe aí os números no começo, né? Ela falou de bilhões, se não me falhou este microfone, né? Bilhões. Então, veja, obviamente, em algum momento, os fiscos iam olhar de alguma forma para esse marketplace. Vamos pensar assim, ó, quem está na live com a gente. Quando começou a substituição tributária, todo mundo assustou, né? Nossa, como assim? Eu vou concentrar o recolhimento para a cadeia inteira, eu vou concentrar ali no industrial, no importador, ou eventualmente num regime especial ali no atacadista, né? Mas por que foi feito isso, né? Claro, guardado ali as constitucionalidades ou inconstitucionalidades do tema, facilitou a fiscalização. Essa é a verdade, né? Guardada ali a redoma e o embrulho foi essa situação. Vamos pensar no marketplace agora, né? Vamos pensar como se fôssemos fisco neste momento, né? Eu olho, vejo um monte de gente vendendo, né? E aí eu olho e falo, onde eu vou concentrar a minha fiscalização? Se a gente for pensar, logicamente, guardada ali a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do tema, começou-se, né, Pinho, então, direcionar a responsabilidade solidária para os marketplaces. De que forma? Quando esse seller não emitir a nota, né? Ou seja, quando em algumas unidades ainda, tá, gente? Não em todas, tá? Então, em alguns momentos, né, quando este seller não emitir a nota, a responsabilidade vai ficar ali
para o marketplace. E como eu disse aqui, eu não vou discutir aqui, não sei se a Lúcia quiser entrar nisso, ok? Sobre a constitucionalidade do tema ou não. Mas eu acho que acaba culturalmente no Brasil, pelo viés do fisco, ia acabar acontecendo isso, tá bom? E aqui o que é interessante, conversando aqui com a Lúcia antes da live, ela lembrou bem, né? É importante que você, seller, tenha, a gente fala de compliance, que é uma palavra, né, bonita, mas assim, a conformidade com a legislação. Se você tem que emitir a legislação, então tem que emitir o documento eletrônico, o documento fiscal, então emita, né? Porque você pode causar problema para esse marketplace, ele pode te bloquear. E aí você vai ficar com as suas vendas limitadas, tá? Então, para tudo que se coloca aqui, Pinho, sobre responsabilidade, eu acho que em algum momento, dado o volume de operação, o fisco ia começar a olhar para esse marketplace, tá? Exatamente, Geisa. Vou já pontuar por aqui já também, que esse tema tem bastante evidência ultimamente, e é justamente por isso, né? O volume de vendas pelo marketplace ampliou demais, como nós pontuamos aqui na live hoje, né? E aí, inegavelmente, o fisco tinha que focar onde estava acontecendo essas operações, né? E aí, consequentemente, também nós vimos que, claro, que um dos impostos mais relevantes nas operações é o ICMS, e aí cada estado partiu para buscar aí uma maior arrecadação, até pelo fato de que o governo teve uma queda de arrecadação muito expressiva e precisa recuperar esse caixa. Então, essa fiscalização aumentou bastante. E aí, com o uso do marketplace também, o que nós temos visto? E justamente essa tendência do fisco de responsabilizar esse intermediador, responsabilizar essa plataforma, né? E aí, resguardadas essas questões constitucionais, né? Só que a gente está discutindo um aspecto formal, pessoal. Eu penso dessa forma. A forma que alguns estados fizeram pode ser entendido que não tenha sido correta, mas isso é uma tendência, é só ajustar a forma, né? Então, é necessário ter um cuidado e uma cautela com relação a isso. Aí, do ponto de vista do marketplace, se eu vou ser responsável em algum momento por essa operação da parte fiscal, eu quero que os meus parceiros estejam em compliance fiscal. Eu não vou trazer um parceiro aqui, eu não vou colocar uma pessoa aqui para fazer uma venda que não esteja nesse compliance, que não saiba emitir uma nota fiscal, que não emita corretamente, porque se acontecer qualquer passivo, eu vou ser responsabilizado por isso. Então, a tendência é que as empresas tenham que ter esse ajuste, né, para continuar as suas operações no marketplace. Além dos estados estarem buscando essa responsabilização, é também importante pontuar que, ultimamente, a gente tem visto, né, nos noticiários os fiscos fazendo operações justamente por empresas que vendem em marketplace que não emitem documento fiscal. Isso tem dia para acabar, né? Se já não acabou. Então, o importante é se pontuar que é o momento de você se regularizar, porque o marketplace não vai querer mais um parceiro que não tenha essa gestão correta. Deixa eu gente, olha só, essa dica é fantástica, hein, Lúcia? Quem está nos assistindo aí, que está pensando em entrar, está vendo que de fato não é... Tem coisa para olhar, né? Tem tarefa aí para fazer, não é tão simples. Muito bom. Geisa, arredonda aí para a gente. Só colocando uma questão, também mais uma questão, né? É interessante lembrar que nós, falando de responsabilização ali pelo ICMS, temos 27 países, né, gente? Aquela velha frase que a gente fala. Então, assim, qual que é o grande desafio aí, inclusive dos marketplaces, que a gente pensa, não, então eles estão bem, tá tudo certo ali. Não, mas o time de compliance deles deve estar suando ali, né? Porque cada vez que tem uma legislação, eles dão uma... Você tem que pensar naquele estado, naquela forma. Saiu em alguns estados, acho que foi 7, não sei se a Lúcia tem esse número, desculpa, a próxima vez eu trago aqui, tá certinho, mas ainda faltam todos os outros para regularizar. E qual que é o grande problema? Se cada um fizer de uma forma. Né? Esse é o grande problema, inclusive para nós, operadores do direito, né? Então, o ideal seria que, ok, certo ou errado, vocês vão responsabilizar, então vamos fazer um convênio para isso aí, né? Vamos conveniar, vamos fazer de uma forma só, mas não acontece, Pinho, tá? Então, cada vez que se pensa em normatizar uma situação aqui no Brasil, enquanto tivermos o imposto por unidade da federação, se tem 27 complexidades.
né, nessa situação. E uma coisa que eu queria trazer para todo mundo aqui, para ninguém pensar que o marketplace não sofre, né, gente, que ele só arrecada, tá tudo bem para o lado dele, ele tem todos os tributos para pagar, que são atinentes à conduta dele, né, como prestador de serviço, né, não o ICMS, porque ele não vende, ele só intermedia, e aí nesses casos de responsabilidade, né, e só lembrando a vocês que a gente tem aí um projeto de lei que está instituindo, né, e está querendo cobrar desse marketplace o que a gente chama de CID digital. Então, se vocês tiverem uma curiosidade, lá no Planalto, né, tem esse projeto de lei, e a CID digital, ela é pesada para o marketplace, gente. E ela vai ser uma contribuição, vai ser paga conforme a receita bruta desse marketplace, então não está fácil para eles também não, tá? A gente tem que se ajudar. Nós, né, os sellers, temos que estar compliance, a software house, enfim, ajudando nisso tudo, né? E também o marketplace. É isso, Pinho. Perfeito, pessoal. Eu acho que tem também um tema que é o seguinte: a gente fala tanto da questão do compliance tributário, fiscal, mas tem um tema de business, de negócio, né? Porque se esse empresário também não fizer aquilo que é correto, ele corre o risco de estar sacrificando a sua própria margem na hora de vender, né? Então ele muitas vezes poderia vender por uma margem melhor, ele tem uma lucratividade superior, mas ele está envolto a tanta complexidade tributária que ele não sabe como sair disso e acaba prejudicando a sua própria margem na hora de vender. Então acho que enfim, se não for pela razão jurídica, é de negócio também que precisa de fato todo mundo olhar para esse tema de gestão fiscal e tributária, indo para estratégia de marketplace, olhar de fato a fundo, né? Bom, pessoal, o nosso tempo está se esgotando, o papo está super bacana, a gente poderia ficar aqui horas falando a respeito, mas eu preciso caminhar aqui para o encerramento. E aí, inevitavelmente, a gente está aí hoje, dia 8 de outubro, a gente começa aí a se aproximar, já entramos no trimestre mais importante para o varejo. Agora vou puxar a brasa aqui para os meus clientes varejistas, né, que devem estar aí nos assistindo. Mas o tema vem aí uma Black Friday e o Natal. A gente espera, né, temos o Dia das Crianças agora, já semana que vem, mas a gente espera que essas datas, que sempre são muito relevantes ao varejo, que elas de fato ajudem esses empresários a pelo menos recuperar uma parte da perda difícil, né? Em que comércios teve meses de portas fechadas. Então, minha pergunta agora é o seguinte: a gente não poderia deixar de encerrar essa live sem falar sobre isso. Com a Black Friday e o Natal chegando, como se preparar para o aumento exponencial de vendas, né? Diante de tudo aquilo que a gente conversou, quais são as dicas que vocês dariam para quem está nos assistindo, que tem aí o momento mais importante do ano, para poder recuperar suas vendas? O que eles precisam focar? A gente falou tanta coisa, mas qual seria uma dica matadora para quem está nos ouvindo seguir? Vou começar com o time dos homens, hein? Alceu, fala aí para a gente quais são as dicas que você daria para quem está nos assistindo. Você que tem volume, principalmente nessa época do ano, e as emissões atingem picos, né, gigantescos. Conta para a gente. Com certeza, Pinho. E legal, né? O time das meninas trouxe bastante informação com relação à parte fiscal tributária e até complementando um pouquinho ainda a fala delas com relação a erros, né? E aí já também trazendo a dica, né? Há erros que é natural que aconteçam durante o aprendizado, né? Tá todo mundo que está entrando nesse modelo de venda online, ele está aprendendo, né? Então, por mais compliance que a empresa tenha, muitas vezes o volume causa, né, aquela impossibilidade de humanamente eu ficar validando as operações, validando as informações e conseguir auditar isso a ponto de não incorrer em algum erro. Então, a dica é ter alguma ferramenta que consiga, em tempo de operação, identificar esse erro, né? Porque, inevitavelmente, alguma coisa vai passar
em meio a tanta complexidade. Agora, contar com ferramentas que possam, com soluções tecnológicas que possam, durante o processo, já alertar, olha, aqui está existindo uma incoerência do ponto de vista fiscal, aqui eu estou deixando de emitir um documento, aqui eu estou deixando algo passar porque a operação se tornou tão grande em termos de volume que humanamente não está sendo possível auditar. Então, a tônica aqui tenha em mente que humanamente esse processo ele vai ter falhas. Então, eu contar com uma solução que possa auditar esse processo vai evitar muita dor de cabeça lá na frente, e não só dor de cabeça, muitas vezes prejuízos do ponto de vista fiscal, né? Multas e incoerências aí até, e pode sacrificar muito a margem, né? De nada adianta eu vender alto volume se lá na frente eu tiver que sacrificar minha margem para compensar financeiramente algum erro fiscal. Perfeito, Alceu. E aí, falando em volume, para deixar isso mais tangível para quem está nos assistindo, né? A gente tem ali um monitoramento também das nossas operações do varejo lá na Lynx. Se você chegar na nossa sala, que é o nosso Experience Center, na sexta-feira da Black Friday, né? Parece uma redundância, mas enfim, a Black Friday ela dura semanas, provavelmente mais do que isso, né? Mas na sexta-feira da Black Friday você vai se deparar ali com o número de 8 milhões de emissões de cupons. É um volume enorme. Então imagina, muita oportunidade, mas também muitos riscos atrelados. Isaac, qual a tua dica de ouro aí para quem está se preparando para esse momento mais importante do varejo? Se tiver que dar uma dica, onde é que você diz para esse empresário focar? Legal. Indo direto ao ponto, eu diria, Pinho, no cadastro. Por quê? Eu sei que talvez vocês pensam, o Isaac é suspeito em dizer isso, mas vou explicar. O principal fato gerador dos impostos é a venda. Por que é a venda? Porque a venda é algo imutável. A venda para o âmbito tributário é a água passando debaixo da ponte, entendeu? Não volta mais. Então, no momento em que você está se projetando, nós estamos no início de outubro, sabendo que daqui a poucas semanas nós vamos ter um pico e depois de 40, 50 dias outro pico, o conselho é que vocês olhem o cadastro antes que essas vendas se potencializem, porque num processo de vendas o que está bom vai ficar melhor, mas se você está ruim em termos de cadastro, as vendas vai te expor ainda mais, vai aumentar o seu passivo, vai aumentar o seu prejuízo, e aquilo que era para ser algo bom, para buscar receita, para buscar caixa, vai se tornar um problema para o negócio. Perfeito. Passar a bola para as meninas. Quem pega a partir daí? Geisa? Pode ser. Olha, eu não mudo de novo. Acho que ouvindo vocês falar, eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui na minha casa. Eu sou da geração shopping, né? Imagino que aqui vários também sejam, né? E eu tenho um filho de 8 anos, e esses dias ele chegou para mim e falou assim, mãe, entra lá naquele lugar, deu o nome do marketplace, falou, compra tal coisa para mim. Eu falei, nossa, realmente as coisas mudaram, né? Ele não tem, meu filho não tem ele não vai a shopping, né? E eu penso no tanto que o shopping não era democratizado, antes que era muito caro, um lugar caro, né? E hoje nós temos um marketplace aí com uma enormidade, possibilidade de uma criança de 8 anos conhecer o nome, né, de um marketplace e falar, eu quero esse produto, ver lá que está mais barato. Inclusive, ele já tinha pesquisado, tá? Então, é isso, né? Então, eu acho que para essa atualidade, ele tem 8 anos, mas nós temos aí uma galera de 15, 16, enfim, várias pessoas que já podem consumir. Então, eu vou fazer assim, se você tem uma automação robusta, né, ou se você investiu na automação, eu vou te dar um conselho, né, a todos que estão aqui. O seu time de contabilidade, jurídico, enfim, os seus analistas, eles vão para a estratégia do negócio, né? Então, vamos escolher o melhor marketplace. A gente sabe que tem marketplace entregando, fazendo entregas, porque o correio estava meio difícil, né, gente? Estava meio complicado. A gente sabe que eles estão com valores, dão desconto para pessoas jurídicas que têm ali uma certa faixa, né? Se é MEI, se é micro empresário, eles também dão esse desconto. Então, aí vamos pensar estrategicamente nisso,
né? Além da venda, para tudo isso que já foi falado, imagino que a Lúcia vai falar outras coisas aqui, eu trouxe mais isso. Se você não tem uma automação ou uma solução que te permita pensar na estratégia do negócio, né? Então vamos pensar ali na tributação. 2 fatores que eu acho importante aqui. Tem um monte de benefício fiscal caindo. Um monte, gente, não, assim, tanto aqueles que existiam antes da pandemia, quanto aqueles que foram instituídos na pandemia estão caindo. Então, time fiscal, contábil, dá uma olhada nisso aí, porque se sair, né, com ICMS menor, vocês já sabem o que acontece ali, fora a nota de complemento, fora o cara né, reclamando, fora quando chega para você errado também, dá uma olhada no que está chegando para você também. Tá? Que pode estar errado. Outra coisa super importante, se você lida com substituição tributária, né? Então vamos pegar todas aquelas planilhas maravilhosas de quem não tem automação ou solução e ver se eu tenho direito ao ressarcimento, dependendo da minha saída e dependendo aí da minha entrada, tá? Coisas fáceis, Pinho? Não, né? Mas trata-se de um investimento, como a Lúcia e todos aqui falaram, né? E seria importante que a gente estivesse pensando na estratégia e não nessas coisas que também são importantes, mas que a automação acho que dá um ritmo melhor aí, tá bom? Excelente. Acho que agora a Lúcia você jogou a bola para a Lúcia cortar como diretora jurídica da FRAC, como a associação vê esse tema aí da Black Friday, do Natal, esse modo de consumo mudando, Lúcia. Qual a tua dica para quem está nos assistindo? É inegável que eu tenha que dizer, né? Invista em tecnologia. Vai ser o melhor investimento que você pode pensar em fazer para sua empresa. Definitivamente, assim, isso salva. A gente não vive mais sem tecnologia, é uma realidade. Então, assim, eu fico aqui com um recado de que as empresas que estão pensando em ingressar no marketplace, que sofreram esse impacto econômico, esse é o momento. Invista nessa tecnologia, nessa implantação de gestão dos seus documentos fiscais, tira essa dor de cabeça de lado, porque vai vir somente coisas boas. Black Friday vai chegar, vai impulsionar as vendas que porventura você perdeu nesse processo, né, nesse cenário, vai alavancar, isso é seguro, os estudos mostram isso. Como a gente pontuou no começo dessa live, o marketplace só vem crescendo, essa tendência. Imagina como vai ser agora nessa época de final de ano, né? Eu, como consumidora, posso dizer, vou fazer as minhas compras online. Mudamos o nosso hábito de consumo, nos acostumamos a comprar online, né? A facilidade que isso entrega. Então, aproveite esse momento, dê essa alavancagem na sua empresa. Se você já tinha o marketplace como algo secundário na sua empresa, pense que ele vai se tornar, de repente, um protagonista nisso. Um protagonista nesse seu processo de vendas da sua empresa. Então, eu fico com um recado positivo, que existe muita luz, muito caminho bom aí para os sellers, com certeza na frente, e para isso, contem com um parceiro de tecnologia. Eu acho que como associação, né, fica o meu recado aqui, convivo com muitas software houses, faz parte do meu dia a dia, elas estão preparadas, elas se prepararam. Então, conte com esse parceiro, né? Esse parceiro que agora pode trazer aí resultados positivos e tirar a sua dor de cabeça da frente, com certeza. Excelente, Lúcia, excelente. Acho que, assim, super concordo. Bom, também sou suspeito, obviamente, para quem trabalha com tecnologia já há alguns anos, mas não vejo outro caminho viável. Que bom que também as soluções evoluíram, que bom que o mercado evoluiu. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, o consumidor é diferente, ele está mais exigente, isso ajuda a levantar a barra. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, estamos com um caminho bem legal aí pela frente. E dá tempo, né, pessoal? Para quem está nos assistindo aí, ainda dá tempo. Ainda resta aí mais de um mês aí para Black Friday. Se você ainda não está atento a todas essas questões que os nossos especialistas trouxeram, fica aí a oportunidade, vocês terem aproveitado, a gente espera que tenham aproveitado essa live para que vocês pensem um pouquinho sobre esses temas, olhem para dentro das suas empresas e procurem corrigir esses gaps antes de um dos maiores eventos que o comércio vai passar agora em novembro e depois de dezembro, né? Bom, gente, então eu queria agradecer aí a participação dos nossos convidados que dividiram aí esse Papo Links com a gente.
Então, muito obrigado, primeiro a Geisa, nossa gerente de compliance tributário na Lynx. Obrigado ao Isaac Mendes, presidente do Grupo Mendes. Obrigado ao Alceu Keller, diretor comercial da NDD. Obrigado, Lúcia, diretora jurídica da FRAC. Obrigado por ter participado aqui com a gente desse bate-papo. E, principalmente, obrigado aos internautas que ficaram aí nos ouvindo, nos assistindo. A gente espera que, de fato, tenhamos conseguido aí agregar informações relevantes, conteúdo relevante, e que essas reflexões, de fato, sirvam para todos que nos assistiram como uma maneira de investir em tecnologia e deixar o seu negócio compliance e, ao mesmo tempo, aproveitar o que a tecnologia tem de melhor, né? Eu acho que esse é o principal. Muito obrigado, pessoal. A gente encerra aqui mais um Papo Lynx. Fiquem ligados aí na programação dos próximos Papos Lynx, que estão aí divulgados no nosso site. Todo mundo que acompanha aí a Lynx pelas redes sociais. A gente tem ainda uma vasta programação, inclusive com Papos Lynx, que vão focar na preparação para Black Friday dos varejistas. A gente vai fazer uma série de Papos Lynx aqui com outros profissionais que vão trazer outros aspectos diferentes só do que a questão de gestão fiscal e tributária. Cada um vai trazer aqui um aspecto interessante. Então, fica aí a dica para que vocês fiquem ligados aí na nossa programação, porque vem muita dica bacana de como se preparar para Black Friday e Natal. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. E eu já ia me esquecendo aqui, eu preciso dizer que vocês já estão convidados, dentro desse aspecto que eu comentei aqui do Papo Lynx, todo mundo que está nos ouvindo está convidado para a live do dia 15, pessoal. É cabalístico, 15 às 15 horas, não tem como errar. 15 às 15 horas, a gente vai ter esse Papo Lynx falando sobre a conectividade, sobre tecnologia, como você consegue se preparar o seu negócio, preparar a sua loja para que você tenha uma Black Friday e um Natal mais tranquilo. Então não se esqueçam, já põe aí na agenda, dia 15 de outubro, às 15 horas, mais um Papo Lynx, a gente ajudando você a se preparar para Black Friday no âmbito de conectividade, certo? Valeu, gente, muito obrigado pela participação de todos, até a próxima.